Quando não é possível despirmo-nos de preconceitos e de conhecimentos prévios, talvez possamos pelo menos reconhecer que todos temos raciocínios viciados. Se reconhecermos que estamos presos nas nossas perspectivas e que elas nos cegam parcialmente para a verdade, talvez aceitemos a ideia de que os conflitos requerem normalmente um terceiro partido neutro, que não tenha sido afetado pelas nossas expectativas, para estabelecer regras e regulamentação. Claro que aceitar a palavra de um terceiro interveniente nem sempre é fácil ou possível, mas, quando o é, pode trazer benefícios substanciais à situação. Só por isso, vale a pena continuar a tentar. Li esta conclusão do capítulo número 10 deste livro, o Previsivelmente Irracional, que comecei a lê-lo pela graça do título, porque todos nós humanos nos consideramos minimamente racionais. Aliás, é o que nos distingue dos nossos animais de quatro patas ou de duas patas, dos animais que estão ao ar livre, é porque nós humanos somos animais racionais. E então, previsivelmente irracional, logo daí, e ser uma coisa que é previsível, logo daí me chamou a atenção. E este livro tem-me dado aqui algumas ideias muito engraçadas e tenho feito aqui alguns checks em algumas coisinhas, tenho posto aqui um certinho em alguns pontos, mas quando li esta conclusão de capítulo, identifiquei quase de forma imediata a área na qual eu trabalho, a área de testes e qualidade de software, pelo facto de existir tantas coisas que são tão verdade. É de conhecimento comum que existe um grande desconhecimento sobre a área de teste e qualidade de software para quem da mesma não faz parte, mesmo que trabalhe em paralelo, quer seja a equipa de desenvolvimento, os gestores de produto, os gestores de projeto, alguns stakeholders, portanto, algumas pessoas que o seu trabalho acaba por ser influenciado ou dependendo daquilo que nós fazemos. E este desconhecimento causa alguma confusão, tal como o próprio autor diz que não é muitas vezes possível nós despirmos de preconceitos e conhecimentos prévios. E muitas das confusões ou das ilações que são tomadas por estes elementos externos acabam por ter como base alguns preconceitos que têm e alguns pré-conhecimentos que têm que muitas vezes são mal formados e daí depois traz aqui esta incompreensão perante a área. Mas antes de eu continuar aqui nesta minha reflexão de hoje, se não me conhece, eu sou a Patrícia Duarte Mateus, aqui é a portuguesa e tenho como objetivo explicar, ensinar e desmistificar a área de testes e qualidade de software, explicar o que é esta arte de testar e garantir a qualidade de um software. E para isso, se fores curioso e quiseres saber mais, se ainda não és subscritor aqui do canal, aproveita, subscreve agora, deixa também like neste vídeo, caso me estejas a assistir através do YouTube, e procura por mim também através do Instagram e do Spotify, onde semanalmente partilho conteúdos sobre a área. Mas voltando aqui para esta minha reflexão, então eu revi eu não quero usar a palavra guerrilha porque acaba por ser aqui muito associada a uma expressão muito pesada, mas esta incompreensão parte a parte é, é tão frequente e tão comum e existe um grande trabalho que nós temos que fazer, nós que trabalhamos na área, temos que fazer diariamente para que estes preconceitos, para que estas formações de concepção com base em experiências que provavelmente não correram bem, sejam quebradas. E é muitas vezes este tal terceiro elemento que o autor fala, este terceiro partido neutro, que não tenha sido afetado pelas nossas expectativas, que deve vir para estabelecer regras e regulamentação. E muitas vezes este terceiro elemento acaba por ser o cliente, que é aquele que não conhece
dentro, não sabe o que é que se passa, quem é que faz o quê, quem é que é responsável pelo quê, quem é que tem o objetivo de entregar o quê, mas que acaba por ser aqui um juiz de toda esta conclusão e tudo aquilo que é expectável. É ele que diz o que é que quer, como é que quer, e nós temos que, claro, da melhor forma possível, ir de encontro às suas necessidades e expectativas, mas acaba por ser aqui o nosso cliente final, o nosso utilizador final, este terceiro partido externo que nos vai então estabelecer as regras e regulamentação. E nem sempre é fácil nós recebermos a resposta dele. Nem sempre é fácil nós recebermmos o feedback do nosso cliente, porque nós achamos que aquilo que nós estamos a entregar é o melhor para ele. Mas é aquilo que nós achamos que é o melhor para ele, não aquilo que ele, o cliente, efetivamente quer, ou efetivamente precisa, ou efetivamente vai utilizar, ou que vai de encontro às suas necessidades, às suas expectativas e aos seus requisitos. Então, a presença contínua e constante deste terceiro elemento é de veras importante para que o trabalho que nós vamos entregar, o produto, quer seja ele físico ou digital, tenha sucesso. Porque se não for de encontro àquilo que o cliente espera ou que o cliente procura e até que está a pagar para, nós não vamos ser bem-sucedidos. Portanto, não só dentro das equipas nós temos aqui uma incompreensão sobre quem é que faz o quê e provavelmente existirão coisas que ficarão por fazer ou que não se entende o porquê de batermos o pé de que X, Y e Z tem que ser feito, como depois vamos estar a entregar algo ao nosso cliente, ao nosso utilizador que não vai de encontrar as expectativas. E vamos estar aqui a perder tempo, tempo é dinheiro, as equipas vão ficar frustradas, vão ficar ainda mais desentendidas e no final ninguém ganha. Então, eu quando li este final, esta conclusão de capítulo, e aliás, até deixa-me aqui procurar este capítulo, era sobre, porque depois aqui no livro, cada capítulo é sobre um tema específico. O capítulo era o título do capítulo é O efeito das expectativas, porque a mente obtém o que espera. É esse a discussão e a apresentação deste capítulo. Mas é isto mesmo. Nós QAs, temos que muitas vezes nos despir de preconceitos e nos despir de expectativas para que possamos conseguir falar com os nossos developers, com os nossos gestores de negócio, com os nossos gestores de projeto, com os analistas, com os designers e também com os clientes. E nós também pedimos para que do outro lado isso seja feito, para que nos encontremos aqui num ponto comum de comunicação em que possamos falar da mesma língua e não vamos logo aqui com preconceitos à partida e com falsas expectativas e com falsas esperanças e aqui logo com contradições e com algumas ideias incorretamente pré-concebidas e que só vão prejudicar as equipas. E estas ideias pré-concebidas e mal formadas, quando não colmatadas, quando não resolvidas, as pessoas vão mudando de equipas, vão mudando de projetos e levam com elas estas ideias, estas pré-condições, estes preconceitos e vamos prolongando todos estes problemas. Vamos prolongando todas estas incompreensões. E isso não é correto para ninguém, não é justo, não é saudável. Porque as equipas só trabalham bem quando conseguem comunicar todas na mesma língua, quando conseguem todas vestir a mesma camisola. Porque é muitas vezes, grandemente, quase em todas as empresas, que existe aqui uma promoção de vamos todos vestir a camisola, estamos todos no mesmo barco, temos todos o mesmo objetivo. Isto não passam de meras palavras, porque depois no dia a dia e depois na realidade o mesmo não se aplica, o mesmo não se vê. Quando, uma expressão tão portuguesa, quando a porca torce o rabo, quando os problemas acontecem, já não estamos todos no mesmo barco, estamos cada um por si e a lutar por aquilo que é nosso e a batalhar e a querer que cheguemos, que a nossa verdade seja mais verdade que a verdade dos outros. E aqui falando na área de teste e qualidade de software, muitas vezes é a área que
ou a maior parte das vezes é a área que acaba por ficar prejudicada, porque não há tempo para testar tudo, estás a ser muito exigente nos testes que estás a fazer, não é preciso ser tão minucioso, isso é só um botãozinho, não é preciso testar. Ou não é preciso ser tão complexo, ou não é preciso um plano de teste tão elaborado. Para que tantos cenários de teste? Para que estar a criar tantos dados de teste? Esse para quê, se existisse uma compreensão prévia do objetivo de cada função, talvez o para quê se tornasse num em que é que tu precisas de ajuda. Não é para quê, é em que é que tu precisas de ajuda. Como é que nós podemos colaborar? Porque dado que nós, e aliás eu aqui no canal e no meu projeto, no projeto da QA Portuguesa, eu insisto tanto no nós temos que desenvolver as nossas soft skills, ou neste caso as power skills, as nossas competências básicas, que de básicas não têm nada, como a comunicação, como a empatia, como a compreensão para com o outro. Nós esperamos também que o mesmo seja feito em contrário, para que então nós possamos todos baixar aqui, despir-nos dos nossos preconceitos e dos conhecimentos prévios e possamos então reconhecer que talvez tenhamos pensamentos viciados, tenhamos ideias que não estão corretas. Vamos lá então perceber em conjunto o que é que está mal, como é que nós podemos colaborar com todos. Não tem que ser só o que há a fazer isso, devem ser todos os elementos a fazer isso, porque todos nós somos importantes, cada um da sua forma, todos nós somos necessários para o projeto, não existem uns que são mais necessários que os outros, não existem uns que são mais importantes que os outros. Todos nós temos as nossas competências, todos nós temos os nossos objetivos, todos nós temos as nossas ambições, os resultados que nós entregamos são diferentes, mas no final, quem ganha é aquele terceiro elemento neutro que é o cliente final. Hoje foi só aqui uma reflexão, porque li este final de capítulo e achei que fez aqui um fit tão bonito e tão bem feito em tantos problemas que nós temos diariamente com as nossas equipas, que valia a pena vir aqui falar contigo sobre isso. Espero que também te sirva como reflexão. Se quiseres partilhar comigo a tua reflexão, aproveita aqui abaixo os comentários, partilha comigo aquilo que tu pensas desta ideia do autor, do Dan Ariely, e vemo-nos no próximo conteúdo.